Professor Greg com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai trabalhar com circuitos elétricos. Se eu pudesse definir uma parte da eletrodinâmica que consegue reunir o máximo aí do que a gente aprendeu, das habilidades que a gente desenvolveu no curso, eu diria que conseguir, né, trabalhar com circuitos elétricos, cara, já é um indicativo de que você realmente entendeu, né, muito da aerodinâmica. Então vamos lá, a ideia é a seguinte: toda vez que a gente tiver um circuito de malha única, e quando eu penso no circuito de malha única, né, um circuito que apresenta apenas um caminho, ou seja, nós temos apenas uma corrente elétrica. E nessa aula eu quero trabalhar com circuitos que apresentam aí esses três elementos, eu diria que são os três elementos mais importantes de um circuito, que são o gerador, o receptor, né? Na verdade, nós temos aí, né, elementos que convertem algum tipo de energia em energia elétrica, geradores, e os elementos que convertem a energia elétrica em outros tipos de energia, que são os receptores. Claro que quando eu costumo chamar só de receptor, né, seria o elemento que converte energia elétrica em algo que não seja só energia térmica, né, porque os caras que convertem energia elétrica em térmica, normalmente a gente chama de resistores, que não deixam de ser receptores. Mas tá aí, os três elementos que a gente vai estar sempre olhando num circuito elétrico. E pensando nesses três, e pensando num circuito de malha única, galera, aqui você usa, né, a lei de Ohm para circuito de malha única, também conhecida como lei de Ohm-Poulier, que diz que o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes tem que ser o somatório de resistências vezes a corrente do circuito. Mas isso aqui eu só posso usar quando eu tiver um circuito de malha única. Às vezes o circuito ele não é de malha única, mas você consegue transformá-lo, você consegue fazer uma associação dos elementos que fazem parte do circuito e você chega nisso aqui. E aí a gente consegue usar essa lei de Ohm-Poulier, que só pode ser usada, volto a dizer enfatizando, em circuitos elétricos de malha única. Pois bem, agora vamos lá. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas aqui. Primeiro, às vezes você acaba tendo, né, vários geradores, vários receptores, na verdade às vezes você não sabe quem é quem. Como é que você procede? Vamos usar esse exemplo aqui. Então, olha só. Eu gosto de encarar, né, porque quando você olha para esse elemento aqui, para esse, você sabe, né, toda vez que você vê a plaquinha menor e a maior, que isso aí vai ser gerador ou receptor. Então vamos lá, eu começo sempre encarando os caras como se eles fossem geradores. Então veja, se esse cara aqui, né, que tem 15 volts aqui entre as placas, pode ser força eletromotriz ou contra-eletromotriz, esse cara, se ele fosse gerador, ele, entre aspas, lançaria uma corrente no circuito nesse sentido. Vamos lembrar que o gerador, ele é o único elemento do circuito elétrico onde dentro dele a corrente vai do menos para o mais. Eu vou repetir. O gerador é o único, as placas do gerador, né? Na verdade é o único elemento onde dentro dele a corrente vai do menos, potencial menor, para o mais, potencial maior. Porque esse cara está transformando algum tipo de energia em energia elétrica. Então vamos lá. Eu vou encarar aqui os caras como se fossem geradores. Se esse cara for gerador, ele vai lançar uma corrente no sentido aqui anti-horário, sentido horário, certo? Se esse cara aqui for gerador, ele vai lançar uma corrente no sentido anti-horário, ó, já está em oposição com esse. Finalmente, esse cara aqui, se ele for gerador, ele vai lançar uma corrente no sentido horário. Então a primeira coisa que você consegue perceber é que esse cara de 15 volts aqui, ele está associado, né? Ele está funcionando, ele está em série, está funcionando na mesma polaridade, vamos dizer assim, que esse cara aqui. Esses dois, certo? Eles formam um único cara de 25 volts. Que é maior que os 20 volts desse cara aqui que está contrário. Você entendeu essa ideia? Então você olha para o circuito e você vê os caras que estão trabalhando no mesmo sentido, os caras que estão trabalhando contra. E aí você chega à conclusão de que
somando os caras que estão num sentido, trabalhando num sentido, e somando os caras que estão no outro sentido, o maior, obviamente, tem que ser o gerador. Os que têm juntos, né, um valor de tensão entre as placas maior é o gerador. Portanto, eu chego à conclusão que isso aqui é um gerador, isso aqui então é uma força eletromotriz, mesma coisa aqui, ó, isso é um gerador, força eletromotriz, e esse cara é o receptor, força contra eletromotriz. Portanto, né, esqueça as setinhas que você fez aqui, ó. Na verdade, o sentido da corrente elétrica então é esse aqui, ó. A corrente elétrica tem sentido horário, né? Ela tá para baixo aqui, para esquerda aqui, para cima aqui e aqui ela tá para direita. Esse é o sentido da corrente. E agora, usando a lei de Ohm-Pouliot, veja só, somatório de forças eletromotrizes é 15 mais 10. Né? Exatamente, esses caras são geradores. Menos somatório de forças contra eletromotrizes, só tem essa, 20 menos 20. Num circuito de malha única, você soma as resistências, independentemente de ser resistência interna, externa, eu nem sei o que é aqui, tá? Ó, meio mais 8 mais meio mais 1. Né? Então, meio mais 8 mais meio mais 1, que vai dar 10. E aí eu acho a intensidade da corrente elétrica, né? Fica 25 menos 20, que dá 5, igual a 10 vezes I. Portanto, essa corrente elétrica aqui vale meio ampere. Meio ampere. Um jeito legal de perguntar, né, essa corrente é colocar, por exemplo, um amperímetro ideal aqui. Esse exercício ele poderia ser assim, ó. Qual é a indicação do amperímetro ideal colocado aqui? A minha resposta seria meio ampere. Aí você fala, pô, mas eu não teria que colocar aqui a resistência do amperímetro? Lembra que o amperímetro ideal, ele tem resistência nula. Na prática é bem pequena, mas o amperímetro ideal é resistência nula. Ele simplesmente mede a corrente que passa por ele e você não o usa em nenhum cálculo. Na verdade é só prestar atenção onde ele está. Agora, veja, se eu tivesse um voltímetro aqui, vamos supor que essa questão ela fosse assim, ó, determine a indicação do amperímetro e do voltímetro ideais aí colocados no circuito. O que você teria que fazer? Veja, para calcular o quanto o amperímetro mediu, a gente já, né, achou a corrente elétrica, a resposta é essa. Esse amperímetro aqui vai medir meio ampere. Esse voltímetro, ele mede a diferença de potencial nos terminais e hoje em dia ele está ligado. Se você se ligou que esse cara aqui é um gerador, isso aqui pode ser encarado como um gerador, você pode usar a equação do gerador. Lembra do gerador mais uma vez, equação do gerador, né? Então, supondo que isso aqui seja a resistência interna dele, a resistência, né, de dentro do gerador, isso vai ser U igual a E menos R vezes I. E aí, essa diferença de potencial vai ser força eletromotriz 15 menos resistência interna meio vezes a corrente que deu meio também, vai dar um U que é 15 menos 0,25. 15 menos 0,25, a gente tem aqui então 14,75 volts. É isso. Lembre-se que toda vez que você dá uma volta completa no circuito, somatório de DDPs tem que dar zero. Né? Então, olha só, vamos fazer uma volta rápida aqui para entender, eu acho isso legal. Olha só, vamos supor que nesse ponto aqui, né, e agora esqueça os medidores, tá galera, esqueça os caras aqui, tá? Vamos supor que eu tenha 0 volt aqui, de potencial. Ó, passei por uma resistência. Lembra que a resistência, ela sempre consome tensão. Quanto que ela consumiu? Meio mais, ou melhor, meio vezes meio dá 0,25. Então aqui eu teria um potencial que é menos 0,025. Mas aí eu vou passar do menos para o mais aqui, ó, vai aumentar 15 volts. 15, olha que bacana, ó. 15 com menos 0,25 vai dar justamente
14,75, ó, volts, que é a minha resposta ali, não precisaria nem ter usado aquela fórmula, sacou? Mas vamos continuar, ó, esse resistor aqui tem 8, quando a corrente passa por aqui, esse cara está consumindo, quanto de tensão que ele está consumindo? 8 vezes meio da corrente, ele consome 4 volts. Se ele consome 4 volts, se eu tenho aqui 14,75, menos 4 dá 10,75 volts aqui. Continua. Ó, esse cara aqui, meio vezes meio, ele consome 0,25 volts. Se eu tinha 10,75 aqui, menos 0,25 vai dar, nesse ponto aqui, um potencial de 10,50 volts. Aí eu vou passar por esse elemento aqui, ó, que também é um gerador. Do menos para o mais, o cara vai aumentar o potencial em 10 volts. De 10,5 vai para 20,5 volts aqui. Pô, mas está passando agora por um resistor. Esse resistor consome. Quanto que ele consome? R vezes I. 1 vezes meio. Ele consome meio volt. De 20, então, e meio, consome meio, sobrou 20 aqui. E tinha que ser, porque esse cara é um receptor, do mais pro menos, ele consome 20, eu voltei pro zero. Dei uma volta completa. Isso aí é a segunda lei de Kirchhoff, é a lei das malhas, que diz que quando eu dou uma volta completa numa malha, a gente tem que ter sempre um somatório de DDPs que é igual a zero. Isso aí, nada mais, nada menos, é o princípio de conservação de energia que está por trás, uma vez que diferença de potencial, e potencial em si é energia por carga. Na verdade, nas leis de Kirchhoff estão aí, né, intrinsecamente ligados aí dois princípios muito importantes na física, que são o princípio de conservação de carga e o princípio de conservação de energia. É isso, galera. Até a próxima.